Para honra e glória nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 48 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por estar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo a hoje, Josué capítulo 2, graças a Deus. Nós agora que estamos começando o nosso 6º livro da Lei do Senhor, que é o livro de Josué, um livro muito bom, um livro que Deus ele mostra que ele é com o povo, mesmo o povo estando ali nessa transição, né? Que o povo agora está começando a entrar na terra, e é uma coisa linda. E vamos ver mais uma vez a grandiosidade do Senhor, a mão do Senhor, e como o Senhor ele faz questão de cuidar do povo dele. E vamos lá, Josué capítulo 2, versículo 1. Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Ou seja, Raabe protegeu os 2 espiões enviados por Josué. E aí você vê coisa bonita, né? E isso vai ser acreditado para ela como justiça. Isso vai ser acreditado para ela como bondade de Deus. Isso vai ser acreditado para ela como graça do Senhor na vida dela e na vida da sua família. E vamos seguir. E diga-se de passagem, Deus está no controle de todas as coisas. Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. E aí você vê, ela tinha esse entendimento. Ela tinha o entendimento de que essa terra, na realidade, era dos israelitas. Ela tinha o entendimento que essa terra, de fato, era um deles. Ou seja, eles eram, de fato, os donos da terra. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Aí você vê, ela reconhece que a terra é deles e ela reconhece que eles causaram medo nela e em todo o povo, em todo o pessoal que soube que a terra, né, que eles estavam chegando. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Lembra que Deus falou, olha, eu colocarei terror, colocarei pavor em todos os seus inimigos, para que todos vejam e saibam que eu sou o Senhor e que eu estou libertando vocês. Então, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, olha que coisa linda. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Eita, que coisa linda, né? E é aí que a gente aprende uma coisa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela é um testemunho de quem Deus é e da bondade de Deus. Olha, é assim que funciona. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão em Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Que vocês aniquilaram. Olha, a fama dos israelitas chegou lá. A fama dos israelitas, o povo do deserto, o povo que saiu debaixo da mão do faraó, o povo que era escravo do Egito, chegou lá. A fama chegou lá. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Quando a terra soube que os israelitas, os escravos, os que eram filhos de faraó, os que eram escravos de faraó, quando o povo soube que esse povo estava chegando na terra, todo mundo desanimou completamente. Já foi. Se Deus é com eles, quem vai poder ser contrário?
E por causa de vocês, todos perderam a coragem. É por causa de vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Acabou. É Deus soberano. Jurem-me pelo Senhor, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas com a minha família. Você vê, ela não pediu nem por ela, ela pediu pela família dela. Quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente está alinhado com o Senhor, a nossa oração, a nossa prece, a nossa busca, o que nós pedimos ao Senhor, não é nem por nós, mas é pela família, é pelos nossos irmãos, é pelos nossos amigos, é pelas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Olha, que serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minha irmã. E tudo que lhes pertence, livrem-nos da morte. Tá vendo? Olha, por favor, que você, do mesmo jeito que eu fui bondosa com você, você seja bondosa com minha família. Livre-nos da morte. A nossa vida é pela de vocês, os homens garantiram. A nossa vida pela de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Olha, isso aqui é algo que é lindo. A palavra. Ela deu a palavra dela e eles deram a palavra deles. E Deus honra. Olha, Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que é se ensina ou não. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligado no céu é ligado na terra. Falou que é. Falou que não é, não é. Deus gosta disso. Deus gosta de compromisso. Deus gosta de palavra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Aí você vê, uma casa que ficava no muro da cidade, para você ver e entender o tamanho do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Tá vendo? Você vai pegar todo mundo que você quer livrar e traga para sua casa. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Quem estiver dentro da casa com você, nós vamos ser responsáveis pelo sangue deles. Caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ou seja, nós garantimos que vamos cuidar de você, que vamos cuidar da sua família. Dentro da sua casa, nenhum mal vai chegar. Nós garantimos isso. Seja como vocês disseram, responderam Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E aí você vê, Deus ele faz questão absoluta de dizer o nome dela. Sabe por quê? Eu já vou dar um spoiler para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Essa moça, essa prostituta, essa moça aqui, que o texto diz que ela, se prostituía para viver. Essa moça, sabe de quem ela é avó? Essa moça é a avó do Messias. Essa moça é a avó do rei. Essa moça é a avó do rei dos reis e do senhor dos senhores. Essa moça é a avó de Jesus. Raabe, a ex-prostituta. É assim que Deus faz. Deus faz questão absoluta de dizer, eu te faço uma nova pessoa. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Opa! Quando alguém bate na sua porta, você responde o quê? Quem foi? Quem vai ser? Ou quem é? Quem é? Você responde. Opa! Ela respondeu, eu sou Raabe. Eu sou Raabe. A pessoa que está ajudando os espiões, que veio a mando do Senhor. A pessoa que guardou os espiões aqui na minha casa. A pessoa que deu morada para os espiões aqui na minha casa.
A pessoa que deu segurança para os espiões aqui na minha casa. A pessoa que poupou o sangue dos espiões aqui na minha casa. A pessoa que garantiu que os espiões seriam vida. A pessoa que guardou os espiões. Não é quem ela foi, não é o que passou, não é o que ela planejava, não é o que ela vivia. Não. É quem ela é. E quem ela vai ser é quem Deus quiser na vida dela. Então, assim, presta muita atenção nisso. Deus, ele não quer saber o que você viveu, o que você passou, o que você era. Opa, foi ontem, não é hoje. E é isso que importa. Versículo 22. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun. E lhes contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. E aí você vê, além deles irem e terem visto algo, eles viram e ouviram que todos estavam apavorados. A bênção de Deus é assim. Josué capítulo 3, a travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros. Olha, mantenham a distância de quase 1 quilômetro. Quase 1 quilômetro da arca vocês têm que manter a distância. Entre você e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. E aí você vê. E aqui a gente não vai entrar nessa questão por causa do horário, mas assim, 900 metros é muito metro. É quase 1 quilômetro. Vocês vão ter que ficar 1 quilômetro, entre aspas, né? 1 quilômetro aproximado da arca. Para quê? Para que vocês não morram. Para que vocês possam ver e seguir. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor falará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem em frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos israelitas que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Senhor vive, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Vejo a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Vocês lembram quando, há 40 anos atrás, quando o mar se abriu, o mar vermelho se abriu e o povo passou no meio do mar vermelho em terra firme? Deus ele queria deixar claro que isso era real, que isso foi real, que isso de fato aconteceu. Para que aquela geração também visse a mão do Senhor sendo trabalhada. Para que aquela geração também visse a mão do Senhor no meio deles. Para que aquela geração também visse que Deus está presente no meio deles. O que é que Deus fez? Deus também fez com que o Rio Jordão se abrisse. Deus também fez com que o Rio Jordão represasse de um lado e do outro. Para que aquele povo também pudesse passar em terra firme. Para que aquele povo também pudesse ver e entender o que seus pais passaram. E ver e entender que Deus estava com eles presente. E que Deus está com eles presente.
Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, ou seja, é um rio muito grande. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, E os seus pés tocaram as águas. Quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas, presta atenção. A correnteza que descia, parou de correr e formou a muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. Por quê? Porque eles pisaram na água. Quando você está fazendo aquilo que Deus instituiu, Deus faz o extraordinário. Nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados. Em terra seca. Aonde? No meio do Jordão. Deus assim faz. E Deus escolheu que fosse assim. Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Olha, toda a nação atravessou pisando em terra seca. Deus fez um rio, parar, virar uma muralha de um lado e do outro, para que eles pudessem passar no meio. Deus fez a água virar muralha. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, acabou. Josué capítulo 4. O memorial das 12 pedras. Isso aqui é muito interessante, porque Deus deixa uma coisa clara. Ele quer sempre que nós venhamos a nos lembrar de quem Ele é. Ele quer sempre que nós venhamos a empilhar a nossa fé. Ele quer sempre que nós venhamos a lembrarmos daquilo que Ele fez. Para quê? Para nos dias bons e ruins, a gente lembre quem Deus é. Josué capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Ou seja, no meio do Jordão, no meio do rio, vocês vão pegar 12 pedras, ok? 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Josué convocou os 12 homens e escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Elas servirão de sinal para vocês no futuro. Quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Olha o que vocês vão responder. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Tá vendo? Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Tá vendo? Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Para que jamais seja esquecido que o povo entrou em Israel por terra seca. Para que jamais seja esquecido que o povo viu ali o milagre de Deus. Para que jamais seja esquecido que o povo viu Deus, a presença de Deus ali. Olha, Deus por amor de um, Deus destrói uma cidade, faz cair o chão. Deus por amor de um, Deus faz com que o mar ele se abra. E acabou. Porque Deus tudo pode e Ele tudo faz. Conforme o propósito e a vontade dEle. Deus é poderoso. Acabou, só creia nisso, é o que importa. Versículo 8. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado.
E elas estão lá até hoje. Você vê, aquelas pedras ficaram como memorial de fato. Estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou. Você vê. E o povo atravessou. Acabou. Apressadamente. Não atravessou devagar, não. Atravessou rápido. Bora, 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 bora. Versículo 11. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram, preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha ordenado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado a Moisés. E aí que bom, né? Assim como eles tinham respeitado a Moisés, também respeitaram a Josué. Isso é uma bênção. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, a arca da aliança do Senhor, saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. Quando eles mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar. Acabou. E cobriram como antes as suas margens. Acabou. Olha, Deus ele muda a natureza. Deus ele muda estado. Deus ele muda estágio. Deus ele muda todas as coisas pelo propósito e a vontade dele. Oremos ao Senhor para que nós vivamos no centro da vontade dele. É isso que importa. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu no Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Olha que coisa linda. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que eu tivesse atravessado. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o estivéssemos atravessados. Acabou. Até que o estivéssemos atravessado. Acabou. Assim que Deus faz. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Assim como Deus fez sinais, maravilhas e prodígios ali no deserto, ali no Egito, assim também o Senhor estava continuando a fazer sinais, maravilhas, prodígios no meio do povo. Ali na terra onde Deus estabeleceu para ser a terra dele, a terra de Israel, a terra do povo dele. E assim Deus fez. Josué capítulo 5. A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e a todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas. Você vê, todos souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas. Até que tivéssemos atravessado. Vixe. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Quem é que vai ter coragem de enfrentar um povo que o Deus faz com que a água de um rio grande, ele pare e ele desvie? Quem é que vai ter coragem de enfrentar esse povo? Ninguém vai ter coragem. Você é doido? Vou enfrentar esse povo? Que nada. É o que eles falaram, né? O que eles pensaram. Foi nesse entendimento. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: façam facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá, Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. E aí você vê, até então todo aquele povo que tinha nascido,
eles não tinham sido circuncidados. Aqueles que saíram do Egito estavam circuncidados, mas aqueles que estavam entrando na terra não estavam sendo circuncidados. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. E aí você vê, aquela geração toda, ela tinha sido morta no deserto. Mas agora estava vindo uma nova geração, um novo povo, uma nova safra, de um povo, inclusive, obediente a Josué, e por sua vez obediente a Deus. E para cumprir a obediência a Deus, estavam se circuncidando. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. E aí você vê, todos foram circuncidados. Seja estrangeiro, seja natural da terra, seja alguém que estava longe e que agora está perto, todos foram circuncidados. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Olha que maravilha, olha que coisa linda. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pão sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eles já entraram na terra e já estavam celebrando as festas. Eles já entraram na terra e já estavam colhendo os frutos. Eles já entraram na terra e já estavam comendo os frutos que a terra já estava dando. Olha que coisa linda. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Opa! Até aquele dia, até o dia que tinha o produto da terra, tinha maná. Mas um dia depois, o maná acabou. O que é que Deus nos mostra? O que é que Deus nos ensina? Deus nos ensina que nós vamos ter o maná até um momento. Mas vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar do maná. Por quê? Porque Deus vai nos dar outra forma de alimento. Entende? Deus ele é perfeito. Deus até aquele dia alimentava o povo com maná. Mas aquele dia para frente ele não mais alimentou. Não é porque Deus esqueceu do povo dele, não é porque Deus abandonou o povo dele, não é porque Deus se virou contra o povo dele. Não. É porque agora o povo já tinha a capacidade de produzir sua própria comida, de produzir seu próprio alimento, de produzir sua própria refeição. Logo, não era mais necessário o maná. E aí a gente entra em outra questão que isso é muito fundamental que você entenda. Tudo aquilo que você pode fazer, faça. Porque o que você pode fazer, nem Deus vai fazer. Agora, tudo aquilo que você não pode fazer, fica tranquilo, porque Deus garante. Então, assim, você tem que fazer uma coisa e só você pode fazer, faça. Essa é a sua obrigação. Mas se você faz tudo que você pode, se você faz tudo que chega na sua mão, se você faz tudo que está na sua capacidade e ainda assim não deu certo, ou não está dando certo, não funciona, fique em paz. Porque já não depende de você, mas continue a fazer. Porque no momento certo, Deus vai abençoar. Como? Eu não sei. Mas o como pertence a Deus. Fato é, continue a fazer a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Nunca pare, nunca desista. Sempre continue. Haja o que houver em nome de Jesus. Já não havia um maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram no fruto da terra de Canaã. Você vê que coisa linda, né? Deus deixou claro, vocês só vão comer o maná até vocês terem condição de produzir a própria comida de vocês. A partir do momento que vocês têm condição de produzir a comida de vocês, acabou o maná. E assim Deus faz. Que coisa linda, né? A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhes perguntou: que mensagem o Senhor tem para com o seu servo? Josué reconheceu que ali, alguém da parte de Deus estava ali. E olha o que é que o comandante responde. O comandante dos exércitos do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés. Opa! Tire o quê? A sandália dos pés. O pai Abraão, nosso pai Abraão, ouviu a mesma coisa. Ou melhor, Moisés ouviu a mesma coisa. Lembra que Moisés ouviu isso quando no meio da sarça ardente? Então, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Olha, Deus, ele fez questão de ir lá ver Josué. Deus, ele fez questão de estar na presença de Josué. Aqui, o comandante do exército do Senhor é justamente a representação de quem Deus é. É justamente a representação da glória do Senhor, da presença do Senhor. É justamente a manifestação de quem Deus é. Assim como Moisés viu a Deus, aqui Josué também estava vendo a Deus. E aí justamente, aí o Senhor deixa claro isso, olha, tire a sandália que está nos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Olha, onde Deus está é santo. Onde Deus está, ele santifica. Josué precisava disso. Josué precisava de ter esse entendimento, esse conhecimento de quem Deus é. Josué precisava ser renovado. E foi o que Deus fez com ele. E para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, primeiramente agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por ter chegado até aqui. Dia 48 de 365 dias com o Senhor em nome de Jesus. Se inscreve aqui, só se inscrever aqui, para amanhã, dia 49, você receber a notificação em nome de Jesus e estarmos juntos aqui para continuarmos essa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus. E assim, curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus, para que o Evangelho, a lei do Senhor, chegue em mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Até amanhã, dia 49. Em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Jesus. Até amanhã, dia 49. Em nome de Jesus. Amém.